São 3 questões que eu falei que é interessante deixar para fechar essa ideia. É a rejeição, que a gente pode falar mais dela, o desprezível, tá? E a mentira. A mentira, ela prevalece nas campanhas. A recompra originada pelo mercado municipal é incrível. E chega a ser 70%, 80% de quem leva os turistas. O Ideu fala demais, não parou de falar 1 minuto. Ele não falou nada. Quase, tá vendo? Aí não aguentou. Simbora então para mais um episódio do Café com Manteiga. Como é que estamos, gente? Tudo bem? Grande abraço, viu? Obrigado pelo tempo dispensado para acompanhar mais esse episódio. E nós hoje temos um episódio muito bacana, regrado do melhor pão de queijo do mundo, que é o pão de queijo Xodó de Minas, que está com a gente aqui em todos os episódios, mas só que hoje veio para valer, né, Ideu? O pãozinho de queijo hoje, né? Tá hoje está é que vocês presente, não estão sentindo o cheiro aí, mas tá uma delícia, aqui, viu? Deixa eu pegar um pra mim aqui, ó. Esse é o 3 queijos, viu? Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, ó. Vou deixar esse lado aqui que eu coloquei a mãe, esse é o meu. Certo? Perfeitamente. Pode, depois do programa você toma aqui. Todo mundo lá no Deus vai. Não tem problema. Muito bem, gente. Deixamos a brincadeira de lado. Nós estamos abrindo mais esse episódio. Um episódio gostoso, porque nós vamos. Esse episódio tem um título, na verdade, né? Eleições Municipais 2024. Análise, né, Marcos? Caldas, hein? Análise, né? É. A impressão segundo Silvio José Ferreira, né, Ideu? Essa é a conversa, a impressão que o Silvio teve dessa eleição que ele vai contar pra gente, né? Na verdade, é um grande prazer te receber, Silvio, porque a gente aprende muito quando você vem aqui. Você sempre é uma pessoa que traz, assim, um contexto muito bem centralizado, uma pessoa equilibrada, sensata. Esse é meu parecer a respeito dos comentários que você faz. E nós vamos aproveitar essa experiência, a sua expertise, para conversar com os nossos internautas, com os nossos telespectadores na TV Poços, falar sobre várias coisas, inclusive sobre eleições municipais. Seja bem-vindo. Obrigado, Marquinho, obrigado, Ildeu. E não é que a gente conhece alguma coisa, não. A gente sempre diz, ande com os grandes e aprenda alguma coisa. E alguma coisa que eu sei, porque eu sou teu fã, te ouço, te acompanho, e a semelhança de pensamento que nós temos é muito grande. Admiração, Ildeu, Marquinho, vocês dois agora fazendo uma parceria 10 aí no português. Eu bate com as duas pernas aqui, bate de direita, bate de esquerda, só para cabecear. Tamo junto aí, tá? Obrigado pelo convite, tá? Mais uma vez. O meu forte sempre foi café, empresa, mas a política é uma paixão, né? Não tem jeito de esconder. Então, uma paixão que, aliás, falta para as pessoas, né? E a gente vai falar um pouco disso aí, dessa falta de paixão que as pessoas têm pela política, né? Exatamente. Olha, gente, já que o senhor falou do café, né? O Café Caldense, o Pão de Queijo Xodó de Minas, que são nossos patrocinadores aqui do Café com Manteiga. E o Silvio, eu brinquei aqui com o pão de queijo, mas ele nos agraciou aqui, como da outra vez, né, Ideu? Com um delicioso pãozinho de queijo. Você vai ficar aí só bicando, né? Mas depois nós vamos falar onde é que você vai encontrar o pão de queijo e o café, o pão de queijo Xodó de Minas e o Café Caldense. O Silvio sempre foi muito gentil, muito delicado, sempre traz um pão de queijo, um salgadinho, porque é o seguinte, faz parte da personalidade dele ser gentil, ser um gentleman. Por isso que eu acho que o Silvio é uma pessoa diferenciada. É o seguinte, não chega nem a ser questão da minha parte, né? É que mineiro, né? Eu aprendi com a minha avó. Bate-papo, a gente sempre batia papo na taipa do fogão, né? Na taipa do fogão sempre tinha um cafezinho, uma broa, alguma coisa. E aí, se é um bate-papo, tem que ser regado, né? Exatamente. Ô Silvio, nós saímos de uma eleição aí, a questão de quantos dias atrás aí? Uma semaninha, né? Meia semana. Meia semana. Domingo agora. Domingo agora, Segunda, terça. Hoje é quinta-feira. Quase que 2 dias exatamente. Atrás. Então é basicamente o primeiro episódio nosso pós-eleição. E nós tivemos, na minha cabeça, eu conheço pouco política, mas a gente vai acompanhando. Eu achei uma eleição bem acirrada, né?
bem apertada. Então, nós fizemos esse convite para você vir aqui, justamente porque você acompanhou de ponta a ponta, né, de partido a partido, você acompanhou tudo. Então você tem, né, você tem, vamos dizer, bagagem, chancela para falar para a gente, né, de como é que você viu essa campanha, em todos os aspectos, né, Ideu? Você fica à vontade, o podcast é teu. Aspecto político e aspecto técnico. Isso. Eu tenho uma pergunta específica, mas eu gostaria de ouvir você primeiro, Silvio. A eleição de Poços de Caldas, Deus sabe, por a gente ser apaixonado por Poços, né, pela região, a gente está acompanhando essa eleição desde janeiro, né? E a gente colocou até o nome da gente, todos os nomes, né, os possíveis candidatos, e depois os que se efetivaram com as pré-candidaturas, e aí foi seguindo, né? Então a gente tem uma posição de janeiro, uma posição de abril, mas a gente começa a acompanhar com mais afinco a partir de maio, né? Vamos falar um pouquinho a partir de maio, né? Nós tínhamos um candidato, até maio, o vencedor das eleições seria o Ulisses, né? Por quê? Porque ele conseguiu, vamos dizer, nesse período pré-lançamento das candidaturas, o que a gente, até março, você tinha que fechar todos os partidos. Aí é aquela corrida para conseguir espaço de TV, tempo de TV, né? E aí foi uma coisa que nunca aconteceu em Poços de Caldas. Na última eleição eu estive aqui, até eu falei, olha, a campeã de votos aqui vai ser a pastora Mel, né? E seria. Mas foi um dos eventos que aconteceu. Ela não foi eleita, inclusive, por coeficiente partidário. Ela foi eleita pela média. Né? Pela média, ela não conseguiu. Agora, o que aconteceu? Você está querendo dizer que a votação dela, então, foi não inexpressiva, mas não foi esperado, né? Não foi de forma alguma. Ela entrou... quem entrou o Douglas Dofu teve 2.778 votos. Ele entrou pelo coeficiente partidário. Ela teve menos de 2.000 votos aqui e ela entrou pela média. E outra coisa, o forte dela aqui foi uma outra candidata aqui do União, que é a Laís Jardim. Ela que deu força. É que a gente tem que explicar aquilo: cabeça, corpo e rabo. Tudo aquilo que a gente falou, a gente vai falar daqui a pouco do rabo, que a gente, na última eleição, no último programa que eu havia falado com vocês aqui... Você usou esse termo aí, né? O rabo seria as mulheres que completam as chapas. Cada chapa tinha direito a 16 vereadores, né? E 30%, 6 teriam que ser mulheres, entendeu? Então eles saíam catando as mulheres só para formar a chapa. 3 a 4 mulheres aí? Exatamente. E o único partido que escolheu mulheres a dedo foi o União Brasil. Tanto é que o União Brasil... Que é justamente o partido da pastora Mel? Exatamente. E essa Laís Jardim, ela teve 816 votos, certo? Então, o que acontece? A Maria Helena, 580... Então, 2 mulheres que levaram a pastora Mel. Você está falando da Maria Helena Braga? Isso. Não, Maria Helena... A Maria Helena... Secretária de Educação. De Educação. Então, o que acontece? O Ulisses tomou, então, inclusive é muito polêmico isso aí, ele prejudicou, a gente vai ver essa história aí, que o prefeito, ele ficou à mercê, ele ficou ilhado. O candidato a prefeito, nesse momento, estava com 4%, Paulo Ney estava com 4%. Foi onde que o Ulisses começou a aparecer lá em cima, porque ele tinha mais de 100 candidatos. Então, a pesquisa só se falava o nome dele, né? E ironia do destino. Mas isso não foi uma mídia forte dele, não? Foi o candidato que mais gastou. Mas nessa época ainda não existia campanha política. Será que não é porque ele se organizou antes dos outros? Se organizou antes. E ele saiu na frente. Eu vejo assim, que ele saiu assim... Eu achei que até como pré-candidato, vocês em off aqui, vocês disseram que não. Mas bem colado na pré-candidatura, ele já saiu assim, tipo, eu sou o primeiro lugar, e ficou mantendo isso daí através de uma mídia. Então é interessante nessa lógica que a gente tem uma frase que é muito importante, tipo, para a gente entender esse podcast aqui, para a gente entender essa fala aqui. Olhar o passado com olhos do passado.
Nesse momento, nós estamos olhando em maio. Tá? O Ulisses estava despontando na frente. Agora, quanto? Você quer dizer que se a eleição fosse em maio, ele ganharia? Ele ganharia, está aqui. Nós temos a pesquisa, Sim. Deus sabe, a pesquisa séria. E maio, Mas em maio já estavam fechadas as candidaturas? já. Sim. Ele estava com 16%. Ele chegou a 23% e começou a cair. Agora, o que acontece? Aí a gente, são fatores. Vamos fazer um comentário rápido de cada candidato. O Heloísio estava empatado. Heloísio, ele estava empatado aqui com o Ulisses. Tecnicamente, né? Enquanto o Ulisses estava com 16%, o Heloísio estava com 11%. O Heloísio foi para 21%. O Luiz teve uma queda, uma ascendência incrível. Só que depois tem duas fases, tá? Então a pré-candidatura é olhar o passado com olhos do passado. Depois vem a escolha dos vices, né? O lançamento das campanhas. O Ulisses, o dia que ele escolheu o vice dele, ele já caiu. Aliás, por que ele trocou o vice dele? Por quê? Porque aí entra uma outra história. Que era a Tereza Navarro, né? Olha, primeiro foi a Cissa, ele arrebanhou, ganhou a Cissa. Foi Tereza Navarro, puxou a União, aí foi o Dofu, e todos achavam que seria o Dofu, um menino excelente. Inclusive a pastora Mel entrou na rabeira do Dofu, o que todos jamais pensariam. Então, mas ele foi arrebanhando isso daí, chegava na hora, arrebanhou. Arrebanhou, e segurava. Arrebanhar, eu acho que não seria a palavra, viu, Marquinhos? Ele tratorou. Porque arrebanhar é você estar aqui no município, você conversar, você dialogar. E a coisa foi diferente, veio de cima para baixo. Entendeu? Eu tenho um amigo que às vésperas da eleição, ele, aqui, eu posso te mostrar, ele me ligou, olha, eu não entendo por que você não vai apoiar o líder. Teve gente até que perdeu o partido aí, né? Teve muita gente que perdeu o partido. O MDB, o partido que ele estava, tem na justiça uma ação, porque é o seguinte, a famosa comissão provisória. Quem é o presidente do MDB hoje? Hoje é o Fábio Júnior. Tá? Era o Fábio Júnior e o Ulisses, né? Eram 5 pessoas. Mas era o Oswaldo Costa, era o Silvio Velho, a Jussara Marrique, um índio da Unimed, o Fábio Júnior e o Ulisses. Então revezou. Nessa época o Valdemarzinho já não estava mais no MDB. O Valdemarzinho, ele foi convidado, continua no partido hoje. Ele entrou na justiça por quê? Porque eles formaram a comissão provisória em detrimento do diretório, avalizado pelo Baleia Rossi, pelo Nilton Cardoso, que é meu amigo. E eles falaram assim, esquece. E a tal da comissão provisória é um perigo. Vamos usar a palavra certa aí. O que aconteceu foi uma rasteira aí, né, na verdade. Né? Uma tomada de assalto. A gente fala assalto é quando os militares, né, tomam de assalto, né, vai de paraquedas, tal, tomam de... Tá. Então chegaram, né? Mudou muito, acho que é isso. Mas, Silvio, você não acha... Rasteira. Você não acha também que o prefeito demorou demais a definir seu candidato? Demorou. E com isso deu chance para os outros. Demorou, e ele ganhou essa eleição, os números, ele ganhou essa eleição nos 40 últimos dias. 40 últimos dias. Olha, o Paulo Ney começou com 4%. Aí a gente vai entender o porquê que o Heloísio caiu e porquê que o Ulisses caiu. Foi transferência de voto? Não. Foi... Eu vou falar um termo aqui, que é o que elimina. O termo chamou-se rejeição. Tá? Rejeição a quem? Rejeição dos candidatos, né? O Ulisses não tinha rejeição, mas aí começou os comentários de quem que era o Ulisses, da ficha dele, aí a rejeição começou, ele caiu de 23 para 16 e se manteve. Mas você acha que o vice dele ajudou ele a cair um pouco? Caiu muito, não pelo vice em si, mas pelo grupo que ele tinha prometido a vice para várias outras pessoas. Escolheu uma pessoa... É isso que eu queria te dizer. Arrebanhou os caras. Desagradou um monte de gente. O grupo dele. Foi tão desagradável que ele tinha mais de 100 candidatos e ele não conseguiu. O MDB, por exemplo, que é o partido dele, conseguiu fazer foi o último colocado, que foi o Flavinho. Você vê, o Flavinho entrou... Flávio Lima e Silva. Ele entrou com... 600 e poucos votos. 653. 696 votos. Ficou para trás. Cacá da Arcádia, o Matheus da TV Post, teve 893 votos. A Laís Jardim. Que teve mais votos que o Flavinho, né? Teve, olha, vários candidatos. E o Flavinho entrou na média, assim, na rabeira.
e a do partido do Ulisses, que ele entrou. Eu falei com o Flavinho, e o Flavinho falou para mim assim, nossa, eu entrei na última oportunidade, né? Exatamente. Agora, você vê, um candidato que estava em primeiro lugar, tinha mais de 100 vereadores trabalhando para ele mal conseguia eleger um. Quer dizer, sem vereadores trabalhando de conversa, né? Precisa ver se 100 vereadores. Exato. Porque aí acontece o seguinte, quando o cara vê o barco fundando, ele pula pro barco do outro que não tá... Mas não tem jeito. Mas nesse caso não tem jeito. Não tem jeito, mas não tem jeito, porque quando você fechou, mesmo... Está registrado. Está registrado. Eu estou dizendo na hora do voto, eu estou dizendo na hora de trabalhar. Isso, prefeito entendi. E tal. Não, entendi. Aí o pessoal começou realmente, vota no fulano, vota em quem você quiser, mas vota em mim. Exatamente. Mas aí vem aquele detalhe, mano, peraí. Ele tá junto, o santinho dele tá com o fulano e ele tá dizendo para votar em outro se eu quiser. Então aí perde a credibilidade, inclusive, do grupo. Então aí o que aconteceu? É o caso, por exemplo, do grupo do Heloísio. O Heloísio estava lá em cima. Ele confiava tanto. O grande erro, o erro estratégico, o Heloísio foi basicamente o terceiro colocado aqui, né? Ele não conseguiu fazer um vereador. O PSB não conseguiu fazer não tem nenhum vereador. Nenhum vereador do PSB. Primeira coisa, ele só lançou. Se ele lançasse um candidato a vereador a mais que ele tinha condições, ele teria feito o vereador, que é o Renato Mantovani. O Renato Mantovani ficou por 20 e poucos votos. O Renato também sofre, né, rapaz? Não, ele ficou por 20 e poucos votos. Talvez um dos mais sofridos aqui foi o Renato. Ele ficou por 20 votos. E outra coisa, o PSB. A administração do PSB, o Heloísio, lançou só 15 candidatos. Se ele lançasse PSB outro... é do Pacheco. É do Pacheco? Não, Pacheco? PSB é do Alckmin, do vice-presidente da República. Tanto é que o Alckmin fez um depoimento a favor do Heloísio durante a campanha. Mas o que acontece? Aí eu vou falar daquele cabeça, corpo e rabo. Escolheram 6 mulheres. Ô, Marquinhos, olha, eu tenho candidatos aqui com 10 votos. A maioria das mulheres tiveram pouquíssimo. O Republicanos foi outro. O Republicanos teve mais 20 votos. Ele faria. Ele entrou aqui, o Marcos Tony. Se ele tivesse. Só que o Republicanos, olha para você ver aqui, teve. O Republicanos teve uma mulher aqui que teve 16 votos. A outra 17 votos. A outra 21 votos. Não dá corpo, né? Se ele tivesse escolhido de 5, e a maioria mulheres, que é aquilo que eu falo, que eles arrumam as mulheres para preencher a ficha. Então, aí que começa o erro, lá atrás, na formação da chapa. Se eles tivessem escolhido, por exemplo, se essa moça aqui, eu não a conheço. É Laís Jardim? Olha, a Laís Jardim, se ela tivesse no Republicano, teria... Eu conheço ela, já fez programa evangélico na TV. Evangélico não, ela é católica. É católica. Então, olha, outra coisa que aconteceu aqui, questão dos católicos e dos evangélicos, né? O pastor Roberto perdeu. Né? O pastor Roberto, que é da Universal. Que é da Igreja Universal. É forte, mas onde que está o erro? Não está nele. Escolheram aqui, a maioria dos votos, 10 votos, 20 votos, então eles escolheram, e a maioria das mulheres fizeram para preencher. Então, seria interessante das próximas vezes, e o partido, por exemplo, União, o partido aqui que é da pastora Mel, ela foi eleita porque ela tinha uma quantidade forte de mulheres. Mas ela também teve o apoio da Igreja Quadrangular. Mas perdeu. Voltamos lá então, por causa do tratoramento. Então ela estava... O que você chama de tratoramento? O tratoramento do União Brasil. Quando o Ulisses tomou para ele o partido, né, e começou a sair toda aquela propaganda negativa do Ulisses... aí ele foi. É passar por cima. Exatamente. Não, e outra coisa, ele fez uma caminhada no começo do ano, ele fez uma caminhada da fé até Aparecida. Quando foi na eleição, ele vai e se casa na Igreja Quadrangular. Ali a pastora Mel perdeu. Porque o forte da pastora... Que coisa interessante que você está falando. Mas está aqui. Essa análise é muito interessante. Peraí, me explica melhor isso, como é que é? Ele fez o caminho da fé católico. Ele fez o católico, né? Aí o que aconteceu? De repente, ele vai e se casa, em plena campanha, ele se casa com a pastora, com a Mariana, a doutora Mariana, na Igreja Quadrangular. E aí,
o evangélico a gente respeita muito, mas eu não estou colocando aqui questão de religião. Mas eles começaram, como é que pode um evangélico ser devoto de Nossa Senhora? Aí a pastora Mel, que é o forte da igreja quadrangular, muitos deixaram desacreditar. Olha, muitos evangélicos, eu conheço, muitos falam assim, olha, eu não vou votar nem A nem B, eu vou deixar de anular meu voto, que eu sou contra isso aqui. Você acha que a pastora Mel perdeu o voto por conta disso? Ela deve ter perdido uns 2.000 votos. Pois é, mas é só para especificar. Tem a ver com isso, desculpa. Mas só para especificar Mas é que grupo. a pastora Mel é a esposa do pastor Paulo. Isso. E que já foi vereador por 2 mandatos. Exatamente. E ele é o pastor da igreja quadrangular. Praticamente o administrador de toda essa região aqui. Eu esperava mais votos dela. E outra coisa. Ela teve menos de 2.000 votos. E ela só entrou por causa dessa moça da Aí Jardim. que fez um... Que é católica. Que é católica. Por isso que é uma coisa que... Olha, foi o que aconteceu na última eleição do Tramonte, que é da Igreja Universal também. O que aconteceu com o Tramonte? Ele teve 500.000 votos. E atrás dele foram pessoas do LGBT, foi pessoa católica, foi pessoas ateus. E aí o pastor disse o seguinte, nossa, esses 500.000 votos fez eu eleger vários outros dentro do partido. Então, da próxima o efeito Tiririca, né? Efeito Tiririca. Aí o que acontece? Na próxima eleição eu vou lançar mais... Efeito Tiririca, você tá falando, não é o Capim Tiririca, não, né? Não, o Tiririca artista. Teve mais de 1 milhão de votos, ele puxou um monte de gente com ele. Exatamente. Ele Aí ele leva gente com muito menos votação do que outros que deveriam ser eleitos. o pastor que fez, olha, eu vou lançar o Tramonte e vou lançar outros candidatos da igreja também. E ele conseguiu fazer mais candidatos com aquela votação que ele tinha. Certo? Só que ele manteve aquela conduta. O Tramonte manteve aquela conduta. Só que aqui foi diferente. De repente, o Ulisses tinha feito todo aquele... Inclusive com o processo do MDB, né? Ele tomou o MDB e isso aí já foi... Essas coisas correm, né? O pessoal foi ficando chateado. Então o MDB se dividiu. Aqui é interessante eu falar o nome do Valdemar, que o Valdemar é que tocou esse processo contra o MDB. Porque ele estava com a chapa pronta. E o Valdemar tem com ele... O Valdemar, ele fez a lei orgânica do município, foi várias vezes vereador, é uma pessoa que não se pode... E presidente da União Nacional dos Vereadores. Valdemar, ele é um cara que tem que se respeitar o trabalho que ele fez. Foi secretário de Turismo. Deixou e deixa, né? Agora, você pega uma pessoa dessa, você simplesmente despreza. Né? Presidente da Câmara por mais de uma vez. Pois é, mas o Marquinhos, o que o Silvio está dizendo é o seguinte: o Ulisses desagradou muita gente, desagregou muita gente. É isso? Exatamente. Ele jogou com Deus e o diabo, a verdade. Por quê? Mas ele conseguiu um principal, que era tempo de televisão. Sim. Mas isso não deu a vitória para ele, meu. Exatamente. Então é aquele detalhe. Política é ética. Vamos dizer, eu tenho duas coisas. Eu falo na política, tem duas coisas perigosas. Três, né? Que seria a parte da rejeição, isso aí a gente pode falar mais, o desprezível e o mentiroso. Tá? O que eu chamo de desprezível? Gosto muito dele, sabe? De conversar, não pactuo com as ideias dele, mas o Romilson de Lima. O Romilson de Lima, vamos dizer, é um candidato, mas é desprezível, mas teve o mesmo tempo nos debates. Ele teve a mesma, né? O que acontece? Ele estava trabalhando, eles falavam que ele era o Padre Kelman do Ulisses, né? Mas o papel dele na política sempre foi esse, né? Mas ele antigamente ele tinha uma mala e chegava na Câmara e falava assim, eu vou abrir essa mala, ele nunca abriu a mala e ele ficou desacreditado. E quando a pessoa fica desacreditada, ela se torna desprezível. Tanto é que a votação dele foi ínfima. Na verdade, o Ulisses começou a cair no debate, quando ele foi muito mal no primeiro debate. E estava meio que robotizado, respondendo respostas, lendo um texto previamente elaborado. Não era um negócio espontâneo. Não era espontâneo. Porque o tempo de televisão seria interessante, porque os outros candidatos menores, vou dizer aqueles que não têm tanta representatividade na Câmara Federal, não tiveram tempo de espaço e saíram bem no debate.
É o seguinte, mas ele teria que consultar bem pelo seguinte, nos outros debates que ele não usou essas anotações, uma das aparições públicas dele em mídia, ele não sabia quantos bairros tinha Posto Caldas. Né? O Ciro ficou muito ruim. Isso aí ficou. Aí uma pessoa que quer ser prefeito da cidade acha que Posto Caldas tem 60 bairros, enquanto tem 182. Ficou. E depois, no último debate da Globo, ele confundiu a Zona Leste com a Zona Sul. O Paulo Ney, com toda a classe, ele chegou e falou assim: olha, só explicar para o candidato que ele errou ele está precisando de um GPS. Isso aí, Isso é verdade. numa TV, num debate, a pessoa tem que estar muito bem preparado, né? Ela tem que, no mínimo, conhecer a cidade. Agora, a pessoa não saber onde que fica a Vila Cruz e onde que fica a Zona Leste, muito menos conjunto habitacional. Santa Rosália é de adjacências. Né? Exatamente. Então, quer dizer, essas coisas aí que vai pegando. Então, ele começou lá em cima e o debate, mas tudo que foram falando sobre ele, né? E ele, num dos debates, ele falou assim: olha, vocês estão querendo comparar Posto Caldas com a cidadezinha? Quer dizer, a cidadezinha que ele foi Caldas de cidadezinha, entendeu? Então, essas coisas vai marcando o candidato. E o que acontece? Numa brincadeira dessa aqui, o Paulo Ney começou com 4, ele estava em um dos últimos colocados. Foi para 13 e parou no 16. Certo? Ali, nesse momento, estava quase que dando um empate técnico entre o Ulisses e o Marcelo estava lá atrás. Porque até aqui você vê como é que é a coisa. Até aqui você não tinha tocado no Marcelo. Agora que você está chegando com o Marcelo, né? Exatamente. Aí o Marcelo começa a chegar dentro da queda do Heloísio e do Ulisses. Mas os dois começaram em ascendência, tanto o Marcelo quanto o Paulo Ney. Mas você acha que a vinda do menino, como é que chamam o lá de BH? Cleitinho. O Cleitinho e o outro. O Nicolas. O Bolsonaro. Do presidente Bolsonaro. Você acha que isso alavancou? Alavancou. Principalmente. Mas não o suficiente, né, Silvio? Não, porque não tinha voto suficiente. E outra coisa, eu até acredito que se ele, aí voltando ainda, antes disso, viu? O que aconteceu? Na escolha dos vices, começou a cair. Os vices, nessa época aqui, o Luiz caiu 3 pontos e se manteve. O Heloísio não subiu mais. O Ulisses, depois da escolha do vice, caiu 3 pontos também. E não subiu mais, se manteve. O Marcelo Heitor, ele manteve, ele junto com a Regina já saíram juntos, foram os primeiros a declarar. Agora, a escolha do vice do Paulo Ney foi interessante, porque de repente você pega uma Regina que todo mundo já conhece, já foi política. O Heloísio pegou o mesmo parceiro que ele teve na última eleição, que todos já conheciam. E o Ulisses, ele buscou o Rovilson, que não adianta, você gosta de esporte, você gosta. Pegou o sujeito da Caldense, o Rovilson é uma pessoa excelente, uma pessoa muito boa. Mas o pessoal daqui, ele deixou a Caldense para a segunda divisão. Então, as pessoas não perdoam. Deixa eu falar uma coisa. Quando aconteceu isso aí, eu falei, porque a Caldense, quando tem um jogo, quando acontece de lotar o campo da Caldense, tem 2, 3 mil pessoas. Estou errado? Isso é lotação quando o jogo é muito bom e a Caldense está em alta. Então o povo aqui não tem costume de ir em jogo da Caldense. Só que é o seguinte... Mas tem a paixão, né? Tem a paixão. Tem o rádio também, não vai lá, mas está no rádio. Mas está ouvindo, está assistindo pela nossa transmissão da Exatamente. Então, ele não vai na Caldense, mas o time é dele, meu irmão. O time da cidade dele... Né? E queira ou não, a Caldense leva o nome da nossa cidade para muito longe. E eles cobraram dessa escolha do vice, eles cobraram isso do Rovilson. Eu acho que o problema maior da escolha. Eu sabia que isso não seria bom para a campanha, viu? Pois é, o Rovilson, conforme eu concordo plenamente, 100% com você, Silvio, quando você fala com o Rovilson, um cara assim, gente muito boa, gosto família do Rovilson. Boa, tradicional. Mas o problema não foi chegar no Rovilson, o problema foi antes, quando tinha convidado a Tereza para ser a vice dele, e você falou que até o Dufu tinha convidado. Quer dizer, talvez tenha magoado aquelas pessoas que tinham sido convidadas antes, seria isso? Exatamente. E quem sai magoado não sai do outro lado, né?
Sai. Não tem uma linha tênue ali que ele fica A trilhando. pessoa pode até não falar mal, mas o silêncio numa política fala muito. Você A mágoa, acha, né? ou vocês, né, que se fosse a Tereza a vice do Ulisses, a história seria diferente? Não, Não. não. Não, Não, trazendo o sobrenome que não tem. pela cabeça de chapa. O Ulisses, ele sempre batia na eu sou mais jovem, eu sou, sabe? E não é. Ele nunca falava de propostas. Ele falou da construção. Aí entra a questão do plano de governo que atrapalhou o Heloísio e atrapalhou o Ulisses. O Heloísio começou a bater qual que é a tecla que mais o Heloísio batia? Eu cheguei a falar com ele: Heloísio, você está batendo na tecla errada. Do transporte público? Olha, trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei no Caxias, fui para Penha. Ali você tem problema de transporte. Belo Horizonte você tem problema de Eu transporte. sei o que você vai falar. Mas aqui em Poste Caldas, gente, você entra no ônibus, você não vê um ônibus desgalepado. Você não vê. E mais um detalhe: quem paga, você tem três formas. Quem paga a passagem do trabalhador é o patrão. É o empresário. É o empresário, é o Vale Transporte. Quem paga? O idoso entra e não paga. E o estudante paga O meia. estudante E paga você meia. tá querendo dizer, Então ele então, o quê? começou a batalhar. E ele focou a campanha dele no transporte. O mote dele foi. Aliás, Ele diga-se de perdeu. passagem, aproveitando a oportunidade aqui, ele até fez um programa parecido com o meu programa Via Estúdio. Né? Você sabe que isso aí dá processo, né? Não, mas a gente é de boa, porque afinal de contas, Você pode processar. se você ninguém, quiser. a ideia, não fomos nós que pusemos o ovo de pé, mas aqui é programa meu Via Estúdio foi feito, inclusive, pelo candidato Heloísio naquela época, né, que colocou pessoas dentro do carro e foi entrevistando, igual a gente faz. E me comentaram muito sobre isso comigo também. Mas, ó, ficou bom. mas o tema do programa foi deficiência do transporte público, Mas o que é uma existe das coisas que Poste funciona em Mas, Poste então, Caldas. Agora, o que, Poste o que Caldas- você está querendo dizer, né, Silvio? Não, Poste Caldas tem sim. Ele tem que readequar algumas linhas. Sim, Isso aí tem. o próprio Paulo Ney falou, a gente ouve do prefeito, cobrando da empresa a readequação de horários. Mas isso é uma coisa complexa, que não é a gratuidade que vai. Mesmo você tendo gratuidade, você vai passar para a prefeitura. Então você tem que ver o IPK, índice passageiro por quilômetro. Você tem que fazer um estudo, e eu acho que esse estudo vai ser feito. Mas não é questão, o transporte público é questão de ajustes pequenos. Ô Silvio, o transporte público em Poços é muito bom, ele funciona direito. Houve uma deficiência por conta de um desequilíbrio do sistema econômico. A empresa transportava 1.100.000 passageiros por mês Transporte 500 para o 580. Quer dizer, quando você que, tem Carlinhos? 1.100.000 a passagem, Mudou, e as olha. linhas são outras. E Quando mais um você tem detalhe. 580, logicamente que a empresa teve que se readequar para esse sistema. Agora, qual que é a solução para isso? Talvez o subsídio. Mas não tarifa zero. Deixa eu falar. A tarifa zero é gasto do governo municipal. Exatamente, é gasto das pessoas. Não é zero assim. E as pessoas acham que a as empresa vai... pessoas têm a cognição que alguém tem que pagar. Alguém tem que não pagar. existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Tá? Depois é o Alguém seguinte. tem que... E esse alguém, quem que é? Quando a pessoa está com a caneta, esse alguém somos nós. Então as pessoas sabem disso. Então o aposentado, ele não fez campanha para o aposentado, que ele já não paga. Ele não fez campanha para o jovem, Porque estudante, já que paga meio. meio. Então, Para quem não usa o transporte, ele não Porque ele fez- Porque essa- a empresa paga. e quem tem um pouquinho de condição hoje, você perguntou o que levou essa baixa, é o Uber, é o mototaxista, sabe? É porque você falou em É- 1 milhão, é a- 500. 1.100.000 para 500. Mas você está pensando que é brincadeira? O tal do 99, o Uber, esse transporte, ele não está regulamentado. Ele não é regulamentado. É um transporte, em tese, clandestino. Entendeu? Então ele tem que ser regulamentado. Ou então, aí sim, subsidiar pelo histórico a empresa de E em muitos coletivo. casos ele fica mais barato que uma passagem de Quando ônibus. você faz um transporte coletivo nele, né? Mas aquele detalhe, hoje, o que acontece que eu estou vendo que é interessante? Uber só para mulheres. É só mulheres. Uber, porque tem ocorrido casos que não é. A gente olha a respeito todo. Assédio, né? Assédio, tem ocorrido muitas coisas. Então,
Ele tem que ser regulamentado. Ele tem que ser. O município tem que ter um táxi, por exemplo. Um táxi, você sabe quem tem a foto lá do tem a foto motorista, e outra a coisa. matrícula Eu dele. particular, impostos não tem tanto, mas tem. Uhum. Mas você entra, por exemplo, eu já entrei em Fortaleza. Eu parei de usar o Uber o dia que eu vi que o motorista estava com a tornozeleira. E Entendeu? Então, o sujeito chega, pega um carro, você não sabe quem que está transportando. Tá? E você vê aí a quantidade. O transporte coletivo também tem problema em São Paulo. É a questão de. Eles já até falaram um vagão, não sei, só para mulheres, porque existe, mas é aquela lata de sardinha. Você não vê essa situação. Posto de Caldas no transporte coletivo tem problema? Claro que tem. Mas não é a primeira. Mas não é a primeira dificuldade do município. Não é. Então ele começou, ele bateu nessa. Gosto do Heloísio, ele é inteligente, mas a estratégia de campanha dele. Bateu na tecla errada. Bateu na tecla que não atinge. E continuou batendo, que é pior. Batendo, Então isso quer dizer o seguinte: o trabalhador, os usuários de ônibus não estão preocupados com passagem de ônibus. Não, primeira coisa, ele não tá, o trabalhador não desembolsa. Ele desembolsa por 6% do salário dele. Independente do preço da passagem. Independente. Então, ele já, em tese, ele só paga 6% do salário Será dele. que não teve ninguém que chegasse para o Luiz e falasse isso? Teve. Mas aquele detalhe, aí já são os marqueteiros. Não, vamos, é gente que vem de fora e fala assim, vamos bater. Não conhece a realidade? Não conhece a realidade. Por exemplo, você vai falar, Posto de Caldas não tem comunidades. Posto de Caldas é uma cidade diferente. Então a pessoa que está assistindo determinados programas, e o Paulo Ney falou, gente, vocês estão falando como se Posto de Caldas fosse... Uma metrópole. Não, como se fosse a terra de ninguém, que isso aqui não tem nada. E a pessoa vai vendo que Posto de Caldas é uma cidade linda. Isso a gente que vai vendo determinados programas, a gente fica chateado deles detonarem a cidade. E Posto de Caldas é uma cidade boa, ótima para se morar, é um lugar aprazível e desenvolvido, civilizado, bacana, com planejamento de ruas bem traçadas. Exatamente. Né, com um centro muito bonito. Agora, deixa eu voltar no assunto da política um pouquinho, Silvio. Você não acha, não vou entrar no mérito da questão, porque sim, porque não. Você não acha que essa desunião da direita ou do grupo do prefeito, ele poderia estar mais numa zona de conforto e essa divisão foi ruim para ele? Para ele, que eu falo, para eleger seu sucessor, que é o Paulo Ney? Eu te diria que foi boa para o prefeito. Você acha que foi boa? Eu acho que foi boa. Incrível. Tá? Se ele tivesse caminhado junto com o Marcelo Heitor, não seria mais tranquila essa caminhada? Ele teria travado nessa votação. Por quê? É mesmo, Silvio. Teria travado. Por que travado? Porque é o seguinte, eu tenho os números, a questão do partido do Bolsonaro, ele chegou no limite. O Marcelo Heitor chegou no limite dele de crescimento? De votação em Posto de Caldas. Então, de crescimento. 18 para 20 mil votos. Esse é o bolsonarismo em Posto de Caldas. Ele é o candidato. Mas não ia agregar, somar um com o outro? Não. Divide. Quando eu pego... Se você estivesse na mesma chapa, não somaria? Não somaria, dividiria. Tá, mas deixa eu te Porque perguntar uma coisa. o Paulo Ney acabou sendo um candidato independente de Lula, independente de Bolsonaro. Ele não defendia nem Mas Lula, o que nem ele é? Bolsonaro. Ele é centro? Ele é centro? Ele é centro. Você quer dizer que o Paulo Ney é centro? O Paulo Ney Do jeito que ele tá falando é centro. Então, que nós estamos falando, quem é direita é Marcelo Heitor. Direita é Marcelo Heitor. Direitão mesmo, né? Esquerda é Heloísio. Heloísio. Só que aí onde que está o detalhe? E o Ulisses é direita, esquerda, o centro. Então, aí é que as pessoas viram que ele não tem ele credibilidade é para ser nem uma coisa nem outra. Ele perdeu em não buscar a credibilidade das pessoas. Ele se perdeu no meio da Ele se campanha. perdeu. Né? Aí que é o detalhe. O Paulo Ney, ele se mostrou uma pessoa de centro, tá? Ele se mostrou uma pessoa de centro. E quando que ele se mostrou assim? Quando ele foi secretário de governo. Ele dialogava com todas as... Aliás, todo mundo elogiou o trabalho dele como secretário de governo. Que geralmente é um secretariado que não aparece. Agora, ó, um detalhe. Vamos voltar aqui então. Questão da esquerda. Olha para você ver a situação. O PT...
Essa semana eu vi o seguinte, em política, você não tem amigo. Política você tem acordo. Mas há bons acordos e maus acordos, né? O PT fez 2 vereadores, um com 2.726 votos, outro com 1.200 votos. E mais, e vem aqui a filha do Paulo Tadeu, a Cacá, que foi mais 926 votos. Só que tem um rapaz aqui, o que menos votos teve aqui, ó, é o Clodoaldo da Congada, ele teve 10 votos. Se eles escolhessem um candidato que tivesse uma votação de 200 votos, entrava a Cacá também. Você acha que o PT tinha condições de fazer 3? Não, tá aqui. Eu tô falando agora, entra a matemática. Fez 2, né? Fez o Leno. Fez o Leno e fez o Thiago Mafra. Então. Mas a Cacá vem com 926. Thiago Mafra foi reeleito. Se ele tivesse escolhido aqui, ó, se esse Clodoaldo da Congada saísse e entrasse um outro candidato 200, ele teria feito mais a Cacá. O Thiago Mafra foi reeleito, né? Não, foi eleito primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Então aí o que acontece? Você pega uma esquerda aqui, que o PL, ele tá... o Heloísio não conseguiu fazer nenhum voto. Aí por que aconteceu? Porque era uma federação. Tinha uma federação. Então disputou na federação o Paulo Tadeu e o Heloísio, né? E na pesquisa de maio, o Paulo Tadeu e o Heloísio estavam empatados. O Paulo Tadeu estaria na frente do Heloísio porque a rejeição do Heloísio é muito alta. É maior que a do Paulo Tadeu. O voto é de 59%. Maior que a do Paulo. Exato, maior que a do Paulo. Então o que acontece? O PT não aceitou isso aí. Então teve uma divisão. Então o Dinei, eles correram a mesma divisão que teve com o Ulisses, quando ele tratorou a União Brasil, que o que mais perdeu com isso foi a Pastora Mel. Todos os candidatos. O Heloísio, ele ficou tão empolgado que ele esqueceu até de colocar um vereador na chapa dele. Ele entrou com 15. Pois é, o Paulo Ney vai receber essa Câmara com mais apoio ou com menos apoio? Equilibrado. Vai ser meio a meio? Vai ser meio a meio. Ele vai ter que conquistar os vereadores que estão... Eu acho que ele tem... Não todos, mas aqueles que... Eu acho que é aí que começou esse trabalho que ele vai ter com a Câmara de Vereadores, ele já estava tendo. Porque ele tem esse traquejo. E como que eu falo para vocês que isso influenciou na eleição? Os candidatos a vereadores não falavam mal do Paulo Ney. Pois é, eles diziam o seguinte, olha, você pode não votar no Heloísio, você pode não votar no Ulisses, vote em quem você quiser. Mas, quer dizer, a pessoa não estava falando mal nem do Heloísio e nem do Ulisses. Mas eles estavam negando. A negação, eles negavam. Então, deixava as pessoas para votar. Vai votar no Marcelo Heitor? Quem ia votar no Marcelo Heitor é o bolsonarista de carteirinha. Então, Poste Caldas é uma cidade de centro. Ela não é uma cidade de... Pois é, mas você está me dizendo extremada, né? Ou é direita ou é esquerda. Você está passando uma informação que eu não tinha essa formatação. Essa informação que você está me falando, que o Paulo Ney é teoricamente, o candidato agora, o prefeito é eleito de centro. Centro-direita. Tá, então não vai ter maioria na Câmara quando ele assumiu o cargo de prefeito? Ele vai ter um equilíbrio. A Câmara está equilibrada, esse equilíbrio está a favor dele. Ou seja, o equilíbrio é positivo para ele. O equilíbrio é positivo para ele. Aí fica mais fácil para ele trabalhar e, como diz o termo que você usou, arrebanhar, né? Arrebanhar. É que, na verdade, não adianta também você ter maioria na Câmara se não tiver bons projetos. Exatamente. Você tem que ser inteligente para colocar projetos bons para que os vereadores aprovem projetos bons para a cidade, não é para o prefeito. Ele entra com a independência. Sem dever. Sem dever, favores. Aí que começa o equilíbrio. Tá? Vamos supor que fosse um Ulisses. O Ulisses estava com mais de 100 candidatos. Se ele entrasse... Ele teria que dar reciprocidade. Teria que dar reciprocidade. Reciprocidade são de secretarias. O Paulo Ney, ele estava basicamente... Ele ia ficar devendo muito, né? Ele ia ficar devendo muito. Tá bom. Então aí ele entra esse equilíbrio. Então ele tem essa independência. E você acha que então ele não devendo... Agora você entendeu por que o Marcelo Heitor iria prejudicá-lo na administração? Bom, mais ou menos, Silvio, porque é muito complexo, são nuances, são detalhes muito importantes que só um observador como você pode nos passar.
E então, com essa neutralidade, vamos dizer assim, com esse equilíbrio que o Paulo tem, você falou que ele é de centro, ele pode inclusive manter o secretariado, né? Ele pode fazer o que ele quiser, sabe? Ou seja, ele não precisa trazer ninguém para compor. O Sérgio não teve essa independência que ele teve. Uhum. O Sérgio, ele estava do lado dele, tinha a Regina Sioff, que era do PP, ele tinha o Marcelo Leitor, que era do PL. A Luzia. Não, a Luzia, a gente colocaria a Luzia de centro-esquerda, né? Que é o PDT, né? Mas ele era obrigado, se ele tivesse com a União Brasil, ele estaria carregando dois candidatos, que hoje é o Dofu e a Pastora Mel, que a Pastora Mel ficou no partido Ulisses. Uhum. Você entendeu qual que é a... É uma linha muito tênue, né? Não, é legal isso aí, eu gosto dessa... Agora, ficou uma mulher só eleita na Câmara, né? Ficou. Por quê? Aí eu volto àquilo que eu falei no último programa. Cabeça, corpo e rabo. Cabeça são os caciques, né? Por exemplo, aqui, vamos pegar os republicanos. Republicanos, olha, tem aqui a Amanda Pires, teve 21 votos. Você pega aqui o republicano. O republicano fez só o Marcos Tony, né? Paulo Sampaio, e por poucos votos, se ele escolhesse, se ele tivesse um trabalho melhor com as mulheres, o pastor Roberto teria sido reeleito. Tá, porque foi só o Marcos Tony do Republicanos. O Republicanos teve 4.957 votos. O PL teve... Esses dois vereadores entraram com 3.712 votos. Que com três candidatos aqui, entendeu? 3 candidatos, eu somar. Ricardo Azelli, 1.459, Alife Gimenez, 1.149, Marcos Sansão, 3.700 votos. Ele conseguiu, que esses 3.700 votos são responsáveis por 3 vereadores. O Republicanos, 4.957 votos. Ele teria que ter no mínimo mais um, que seria o pastor Roberto. Onde que ele perdeu? Nessa escolha das mulheres. Então, na hora de formar a chapa, vamos formar a chapa aqui, eu sou obrigado a colocar 30% de mulheres. Então, se eles escolhem, as mulheres fazem uma entrevista, olha, você tem afinidade política? Tem. Aí melhora. É que os caras querem colocar mulheres para preencher a chapa. Para cumprir cota. Para cumprir cota. É o rabo que a gente fala. Agora o corpo. O corpo. Né? Tá errado. Tá assim, ó, é para cumprir tabela. Então, quer dizer, deixa a ideologia do lado. Aí é a tal do projeto pessoal. É o projeto pessoal. O projeto pessoal, eu chamo o Heloísio de um projeto pessoal. Ele estava tão preocupado com ele, o partido estava tão preocupado com ele, que esqueceu de colocar um vereador. Ele só lançou 15. Tá, agora se ele coloca um vereador a mais, o Renato estava eleito. Se o Heloísio tinha mais rejeição que o Paulo Tadeu, por que então não saiu o Paulo Tadeu? Porque aí é o que aconteceu com o Ulisses, aconteceu com o Heloísio. Hoje tem um deputado aqui na região que chama-se Odair Cunha. Odair Cunha. Eu conheço, uma pessoa boa, tudo, mas ele passou a ter ódio da outra ala do PT. Qual é essa outra ala do PT? A ala do PT é o Paulo Tadeu, é o Dinei, é o Tiago, é a filha. Eles desentenderam? Desentenderam pelo seguinte: se o Paulo Tadeu, ele tinha condições, porque é uma federação, e quem tivesse melhor na federação seria o escolhido. Entendeu? Sim. E o Odair Cunha, ele trabalhou a federação para indicar e veio de cima para baixo. E de cima para baixo aconteceu com a União Brasil, que é a Pastora Mel. Então veio uma determinação. Agora eu vou te fazer uma pergunta, o Paulo não aceitou a determinação. Não aceitou. Não, o Paulo esteve aqui. Vou te fazer uma pergunta que talvez eu te deixe até numa saia justa. Eu sei quem saiu melhor nessa eleição. Quem saiu menor do que entrou nessa última eleição? Quem saiu menor, perdeu politicamente nessa eleição? Ulisses. Você acha que o Heloísio não? O Heloísio Marcelo Heitor não? Ele manteve a mesma votação. Então ele saiu como ele entrou? Ele saiu como ele entrou. O Marcelo Heitor saiu maior do que entrou? Não, ele teve uma votação menor do que ele teve com como vereador. O Marcelo Heitor teve 17 mil votos. Se eu somar Regina,
os dois tiveram como deputado, eles não conseguiram trazer esses votos de deputado. Você acha que ele saiu igual ou saiu menor? Saíram menor. Quando você fala de igual, você está falando politicamente. Politicamente, eu estou falando de vitrine. Politicamente. E eu estou falando de discórdia. Se eu somar a votação da Regina como deputado e o Marcelo Eleitor, eles não conseguiram trazer para eles essa votação que eles tiveram como deputado. Pois é. Então você acha que essa eleição, quem saiu mais perdedor nessa eleição foi o Ulisses? Foi o Ulisses. Eu acho porque ele foi se queimando. Quem que lançou o Ulisses? O Mosconi. Quem lançou o Ulisses foi o Mosconi. Ah, não, lá atrás. Lá atrás. Ele teve nessa época, com o nome Mosconi e com o Sérgio, ele teve 50 mil votos. Tanto é que quando ele fizeram saiu dobradinha com o Mosconi, né? Fizeram. Como deputado federal e estadual. Depois o Mosconi e o Sérgio, parece que os dois não sentiram segurança em continuar com ele. Ele ficou sozinho. Aí ele caiu. Ele perdeu, ele foi para 28 mil votos. O que você acha que deu essa insegurança no Mosconi e no Sérgio? Você tem... Talvez seja a mesma insegurança que a população teve. Tá. Eu acho que o Mosconi e o Sérgio, eles tiveram a mesma sensibilidade. Reserva eleitoral? Não chega a ser reserva eleitoral, não. Porque o detalhe aí é o seguinte. Pode ter uma reserva eleitoral, mas até existe. E ela, no quesito confiança. Credibilidade do cara. Não, credibilidade, é confiança. É conversão da personalidade em você vê o crédito eleitoral. Ele conseguiu dividir o MDB. Então o Heloísio e o Ulisses, o Heloísio teve a mesma questão de confiança e credibilidade do PT, porque ele caminhou sozinho, o PT caminhou para o outro lado. O Ulisses, ele arrebanhou. É diferente, rapaz. Se pensar que o MDB e o União Brasil, aí eu pego também a força que tem a Tereza, a força que tem a Cissa, que era PT. Ele reuniu todo mundo. Ali, todos achavam, porque na pesquisa, eu tenho a pesquisa. Você tem razão. É o seguinte, eles falavam assim, quem que você vai votar? Eu vou votar no fulano. Quem que você acha que vai ganhar? O Ulisses está em primeiro. Acha por quê? Porque ele conseguiu puxar. Reuniu todo mundo. Reuniu todo mundo. Então, a tendência, quando você tem uma união, agora, quando você faz união, você tem que ter palavra. Política é feio de coerência, né? Coerência. Eu acho que quem mais ganhou, além do Paulo Ney, quem mais ganhou politicamente, eu acho que vou dizer para você que talvez tenha ganhado até mais que o Paulo. Quem mais ganhou politicamente nessa eleição, na minha humilde opinião, foi o Marcelo Eleitor. Eu acho que ele ganhou muito. Eu digo o seguinte para você. Ele mantém isso. Ele não conseguiu, juntando com a Regina, eles não conseguiram. Se eles tivessem a votação de ambos, os votos que eles tiveram como deputado, eles estariam num score muito maior aqui. Mas eu vejo assim também. E eles chegaram numa posição até inferior. E ele caiu, ele ganhou os votos do Ulisses. E ele ganhou votos do Heloísio enquanto o Ulisses. Então, aquele detalhe. O PT, ele fez quase faz os 3 vereadores. Ele quase que empata. Então, uma coisa é certa, os votos os candidatos do PL e os candidatos do PP, eles tinham uma chapa bem forte. É que o Silvio, ele trabalha com números, né? Não, o Silvio trabalha com a razoabilidade. Então, é que eu não sei trabalhar eu não tenho esse raciocínio do Silvio aí. Sim, nós estamos analisando aqui 2 nuances, Marquinhos. Uma coisa são estatísticas, uma coisa são números, a outra coisa é a sensibilidade política, que o Silvio tem as duas embutidas nele. Ô Silvio, nós ainda vamos falar um pouquinho, com o nosso tempo ainda, sobre as eleições de Belo Horizonte. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Estou considerando só as últimas pesquisas. O que você acha que levou as pesquisas com números tão diferentes?
Enquanto o Silvio pensa. Eu não vou falar um palavrão aqui, né? Porque é o seguinte, eu vou falar o contrário. A gente fala a mesma, chega no mesmo objetivo, ao contrário. Eu te diria que Onda Postos e TV Postos saíram numa credibilidade com a população incrível. Por quê? Porque elas trabalharam com números corretos. E nós tínhamos esse número. Você sabe disso. Eu sei. Então, quando a gente viu aquela pesquisa, você me ligou, Marquinhos, isso é realidade oficial. Ele me mandou essa pesquisa na sexta-feira. E a gente sabia que não era. A pergunta a gente sabia que não era. Isso eu conversei com o Newton Cardoso, que é do MDB. É porque você vê, ele é o presidente do MDB. Ele é o presidente estadual do MDB. A gente vê tanta pesquisa, tanta coisa saindo, tanta coisa sendo mostrada, que aí você começa, sabe, como a gente é leigo, não está integrado 100% numa campanha e numa política, aí a gente começa a pensar. Quando o Silvio me mandou, eu falei, Silvio, eu falei, será? Isso podemos confiar, não foi? O Silvio falou comigo o seguinte, essa você pode confiar. Isso foi no sábado à noite? Foi. Falei, então... Pois é, mas a pergunta que o Silvio está tentando explicar para a gente, como é que pode uma pesquisa ser tão diferente da outra, com resultado tão adverso? Então, não é uma coisa assim aproximada. Isso aí, eu acho que essa é uma prática que a velha política já trabalhou. Tá? Você acha que é erro da pesquisa ou é indução de quem contratou? É erro da estratégia. Não se faz mais isso, não se deve fazer mais isso. Tá? É mentira. Quando eu falei para vocês do desprezível, quando eu falei são três questões que eu falei que é interessante deixar para fechar essa ideia. A rejeição, que a gente pode falar mais dela, inclusive os itens de rejeição, que é importante eu voltar nela. O desprezível, tá? E a mentira. A mentira, ela prevalece nas campanhas. Tá? Ela prevalece. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu com o Pablo Marçal. Ele perdeu porque ele mentiu no atestado médico. Aquilo ali foi crucial para derrubar. E foi no finalzinho da campanha. Eu não precisava fazer aquilo. Não precisava. Eu não estou falando se eu sou a favor, se eu sou contra. Eu estou falando da mentira. Entendeu? E a mentira, aí a gente volta na pesquisa. O Ildeu sabe aqui, eu tenho um instituto sério que trabalha para gente, como produto, como pesquisa de produto, é um instituto sério. E eu estou falando desde janeiro, eu sei o crescimento de cada um. E é impossível, naquele momento, Marquinhos, um candidato sair de 16, que fechou o score, que para 28. Para 28 e deixar o outro que está em primeiro, deixar em quarto lugar. Não. É isso. Não existe isso aí. A lógica, você, numa pesquisa, quem está em primeiro, segundo, pode até perder, mas existe uma margem de erro de 4 a 5%. Quando o cara cai, mas olha, o cara vem caindo, né? Não. Ele pode cair, às vezes pode, num evento, né? Ele pode cair. Mas agora, o sujeito que está com 16, ele pular logo para 28 em 2 dias. Nós tínhamos uma pesquisa de 2 dias. Por isso que eu te falei, essa pesquisa minha é séria. Tá? É uma pesquisa de 2 dias. Em 2 dias a pessoa não pode ter uma margem de erro de 15%, 16%, né? E o candidato, na realidade, ele fechou com 16%. Então, sujeito que eu estou te dizendo. A pesquisa aqui cravou. Cravou. A última pesquisa da Onda Postos cravou. Ela pode ter alguma variação que é o Marcelo Heitor, que teve essa oscilação, né? Oscilação. E outra coisa. Dentro da margem prevista. E o que ajudou o Marcelo Heitor? Essa pesquisa mentirosa. Porque ninguém entra nisso daí. Porque os votos do Paulo Ney, naquele momento, já era um voto consolidado. Né? Então, a variação do Marcelo Heitor foi por causa da mentira, da pesquisa mentirosa. Ô, Silvio, baseado nessa que aí transformou resposta, a mentira num voto útil. Baseado nessa sua resposta, que foi muito precisa, eu perguntaria para você, você acha que deveria-se manter as pesquisas eleitorais ou você acha que deveria ser extinta de publicação de pesquisa eleitoral? O candidato contratar pesquisa para se posicionar e não para ficar divulgando. Pesquisa, agora não usar a pesquisa como meio de campanha. Uhum. Eu acho você acha que deveria ser banido pelo Tribunal Eleitoral? A pesquisa divulgada.
Eu acho que deveria, porque ela é o caso do Marcelo Heitor. Se eu for ver essa evolução, o Paulo Nem não caiu. Ele não perdeu votos para o Marcelo Heitor. Ele manteve uma crescente. O que você acha? Agora, a variação foi entre o Heloísio, o Ulisses e o Marcelo. Os votos do Heloísio e do Ulisses, entendeu? Aliás, o indeciso, nesse momento, foi interessante. Eu tinha 40,9 de indecisos. Tá? Só que esses indecisos, uma coisa nós não falamos aqui. Se eu pegar os votos nulos, os votos em branco. E quer dizer, os votos agora, que foram nesse computados. momento, aí eu falo lá dentro do Paulo Ney. O Paulo Ney teve 28 mil votos, o Sérgio teve 30 mil votos, na primeira eleição ele teve 38 mil votos. Não, nós temos que falar da abstenção também, né? Então o que aconteceu? E o eleitorado aumentou. Então é uma preocupação agora, tá? É uma preocupação aí eu falo para o Paulo Ney e falo para todos os vereadores que estão eleitos. Vamos cuidar melhor, vamos ser mais sérios na política. Porque quem venceu essa eleição, eu estou falando em quase 50 mil votos. Eu estou falando em 40 mil votos, 40 mil pessoas, 40 mil de abstenção. Eu estou falando muita abstenção. de 7 mil votos entre brancos. 7 mil votos é muita coisa. É muita de coisa. brancos. Então, aí eu volto na eleição do Sérgio. Primeiro ele teve 38 mil votos, depois ele teve 30.080 e agora ele repassou, ele ajudou sim. Ele estava o que ajudou bastante. Ele estava com um índice de aceitação da sociedade 70%. 70%. Tá certo. 70%. Ele passou esse patrimônio eleitoral para o Paulo, né? Mas ele não conseguiu passar tudo. Então, isso daí nós podemos chamar de transferência de voto. Transferência. Tá? Transferência de voto. Muita gente fala que não, voto não transfere. Ô Silvio, então, resumindo a sua resposta, você diria então que a pesquisa ela não é bem-vinda para divulgação, e sim só para o posicionamento dos candidatos. Exatamente. Deveria ser. Você sabe, nós sentamos, eu tinha pesquisa séria, a gente sabia, única pesquisa que nós tínhamos bairro por bairro. Posicionamento de região, né? Ninguém tinha essa pesquisa, tá? Então essa pesquisa, nós sabíamos, eu conversei com o Deus, nós sabíamos onde o Paulo Ney estava fraco, onde ele estava forte. Você contratou essa pesquisa? Eu contratei essa pesquisa. É particular. Foi mais de uma, né, Silvio? Foi mais de uma. Tem pesquisa desde janeiro. Então a gente sabe o crescimento de cada um, entendeu? E aí é o seguinte, não tem mágica, é alquimia. Quem trabalhasse com essa pesquisa ia ganhar. Você chegou a mostrar essa pesquisa para eles, não? Para alguém? Algum chefe de campanha? Pode fazer. Se você quiser falar, eu falo. Deixa eu responder para o Silvio. Pode. Ele fez para ele se posicionar. Ah, tá certo. Não. Então, de repente, Tá certa a resposta, Silvio? Obrigado, Deus. Sou eternamente grato pela resposta. Ô Silvio, eu sou fã número 1 do Deus. A gente tem um carinho, tem um respeito por o Silvio como eu empresário. tenho que aprender com ele. Marquinhos, o Silvio como empresário, ele tinha que se posicionar para saber quais seriam os rumos e o destino da cidade, como todo empresário deveria fazer. Tá? Sim. Ele passar essa informação talvez seja nem tão relevante assim. O importante é ele se posicionar. Tá certo, Silvio? Mas eu sei. Exato. Mas eu era meu direito de perguntar, né? Mas. E era teu direito de eu responder. E seu direito de responder. Passar na frente da resposta do Silvio, se ele me permite. Não. Se ele te autorizou, pra mim tá tudo certo. Ele respondeu. A primeira pessoa quando eu tinha os dados. A primeira pessoa a saber desses dados, quem que era aqui em Poços de Caldas? Fui eu? Não, eu deu. Eu deu. Porque você me passou na então, o que eu estou falando aqui, às vezes a diferença talvez seja na leitura. Pra você ver como é que é. Mas não me contou isso aí, né? Não contei para ninguém. Era um tratamento. Mesmo porque a pesquisa não foi registrada. Agora, que eu falo para você, a ética da TV Poços. Ele não opinava por A nem B, foi imparcial em todos os sentidos, deu visibilidade. Quando eu falo, às vezes, de imprensa, o pessoal pode falar assim, Globo lixo, isso, mas a Rede Globo, ela é um exemplo.
tá? O jeito que tem o William Bonner lá, e o Deu tem o Zezinho Ramos ali, que é uma referência ali de apresentação. O jornal do Deu lá da TV Poça, ele bate a audiência da... Sim. Porque o pessoal hoje, eles querem saber de notícias, de Poços de Caldas, tem vários outros programas, mas o Telefatos é que... Silvio, eu queria usar uma outra frase aqui as também. pesquisas que ele passou ali, foi pesquisas que realmente tinham seriedade, tinha registro, e ele sabe ele não ia... Por que ele não... Aquela outra pesquisa ele não informou? Porque ele sabia que ele não mantinha aquele padrão que vinha vindo, que ele tem todos esses dados. Então, quer dizer, a outra pesquisa poderia estar até certa. Mas será que seria janeiro, março, maio, julho, setembro? Uma pesquisa ia derrubar 5 tendências? Então... Ô Silvio, mas eu tenho uma frase para te falar que mais ajuda aquele que menos atrapalha também, né? Então, quando você tem alguma veículo de comunicação que apoia o candidato A, B ou C, eu acho que não é justo. A imprensa ela tem que ser imparcial. Não é ficar em cima do muro, é diferente. É ser imparcial, ser justa, honesta, né? Isso é uma forma de você ajudar a escolha de qualquer função. A imprensa ser imparcial. Aliás, essa é a melhor função da imprensa. Ô Silvio, eu queria te fazer uma pergunta sobre o que aconteceu em Belo Horizonte. O Mauro estava com 28%, Mauro Tramonte, a candidatura de Belo Horizonte, e terminou em 3º lugar. O que aconteceu em Belo Horizonte? Você sabe? Sei. O que houve? Sei. Conta pra nós. Como é que Você pode contar. O que acontece lá, o fenômeno começa com K? Liu? Não. Não? Com C. É Calil escreve com C ou com K? Com Não Cleitinho. tem K. O Cleitinho é do mesmo partido do Tramonte. Uhum. É republicano. E assim, ó. Então quer dizer que a culpa não foi do Calil, foi do Não. Cleitinho? Cleitinho. Por que do Cleitinho? Porque o Cleitinho foi apoiar o Bruno Engler. Ah, sim. Ele E outra ajudou coisa, o o Bruno Cleitinho é o senador de Minas. é o senador e o Bruno Engler foi o deputado mais bem votado Ele do é estado. forte. E o Nicolas sempre andou junto com o Cleitinho, os dois são amigos. E no começo, os dois estavam apoiando, na intenção de que o Bruno fosse apoiar também. E o Bruno, o detalhe é que o Tramonte ele veio de um tempo, e de repente ele foi traído pelo Cleitinho. O Cleitinho foi apoiar o candidato do PL, ele é do partido do Tramonte. Talvez foi a maior traição que eu já vi, foi essa aí. É um senador sair e foi apoiar. Ele fez isso no meio da campanha? No meio da campanha. O dia que estava lá, eu falei no programa da Carol. Se você, no Jornal 300, em agosto, você pode resgatar o programa, eu falo isso aqui, olha, hoje, eu estava vindo de Belo Horizonte, vim de Belo Horizonte, cheguei 5, 6 horas, fui direto, né? Eu tinha combinado com a Carol numa quinta-feira e falei, Carol, traição é um negócio complicado. Eu vi um negócio hoje lá em Belo Horizonte que o Mauro Tramonte ele vai perder porque Isso quando ele tinha os 28. Isso, quando ele tinha os 28. Eu já sabia que ele ia dançar. Por causa desse evento. Será que o Mauro também não subiu muito rápido, ele passou a ser alvo dos demais candidatos? Não, é traição mesmo. Você pega... Vamos supor, seria a mesma coisa que o Sérgio abandonou o Paulo Então, Ney. mas não Você tem nenhuma tem noção? semelhança com a campanha do menino aí que ficou em 3º lugar, 4º lugar, o Ulisses. Não tem nenhuma semelhança. Tem, né? Tem um abandono. Ele não foi traído, ele foi... ele deixou de falar. O Marquinhos, eu não vou falar nomes aqui. Sim. Tem muitos candidatos. Começou o blá 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 do Ulisses, muitos candidatos começaram a fazer santinho sem a foto do Ulisses. A pastora Mel, a hora que ela sentiu que ela estava perdendo,
Ela abandonou. Não, ela começou só com pastora mesmo, não trabalhava mais no Por isso que eu te falei, saiu do Mas barco, eu acho mudou o assim, barco. até bom a gente. Você já me explicou sobre Belo Horizonte, mas é até bom a gente mudar de tema, porque Belo Horizonte ainda vai ter segundo turno. Vai. Então nós estamos num período que a gente tem que ter um cuidado de falar sobre a progressão da campanha para o segundo turno. Mas voltando ao assunto Poços de Caldas, voltando ao assunto aqui de Poços de Caldas, então quer dizer que alguns candidatos começaram a tirar da sua... O santinho a fotografia do Ulisses do santinho dele. Tá. E quem que foi mais importante no apoio ao candidato e vencedor da eleição, Paulo Ney? Foi o Sérgio, ou foi o Robel Zema? Eu só quero falar do nosso patrocinador, porque Primeiro vamos faturar aqui. Aliás, esse patrão aí, você tá porque com chefe aí senão na sabe como é frente, que é, cara. né? Você está com o patrão aí na frente hoje. Eu estou vendo aqui que o café caldense está no mercado desde 1962, né, Silvio? Exatamente. Aproveitar que o Silvio está aqui. Então, ninguém fica no mercado tantos anos só porque é bonitinho, né? Então, nós estamos falando aqui de qualidade. Quando nós dissemos aqui que é o café que tem cheiro, gosto do puro e verdadeiro café, é exatamente isso. Você toma um café que tem uma torra clara, uma torra tranquila, né? Você está tomando um café de verdade, né? Sem mistura de cevada, milho e às vezes até graveto, né? Aquilo, quando se faz um café assim, você está tomando na verdade um carvão, que é tudo misturado, torrado, e aí vem aquela café de torra forte, que é aquele café que não tem o sabor esperado. Por isso nós falamos do café caldense dessa forma, tá? E daí nós falamos também do pão de queijo Xodó de Minas, que hoje nós estamos aqui saboreando, né? Não deu tempo ainda, né, Silvio, de comer um pão de queijo de verdade, porque o Ideu fala demais, não parou de falar um minuto, e consequentemente nós temos que acompanhar. Aí não podemos falar de boca cheia, que é feio, né, Ideu? Beleza. Eu não Vou falou comer nada, pão de né, queijo. Então, Ele não falou Vou nada. comer pão de vai, queijo. tá vendo? Aí não aguentou. Então nós falamos aqui de um pão de queijo que tem cheiro, gosto, né? Que nós estamos falando de cheiro e gosto, de sabor, nós estamos falando de pão de queijo, o Xodó de Minas. O Silvio falou desse, pega aí, deu um pãozinho desse aqui, ó, e esse é o 3 queijos, não mostra lá pra gente, por favor. Não, você quer que eu Né? mostre? Que é o 3 queijos, né, Silvio? Exato. É provolone. É o canastra e o parmesão. Não, então faltou um. É provolone, canastra. Canastra e o parmesão. Ah, legal. O parmesão é o queijo mais da região de Itamonte. O canastra é de São Roque de Minas aqui, né? E o provolone é o queijo... Né? E você tem outras, vamos dizer, modalidades, né? Tem. Muito bem. Esse pão de queijo é produzido aonde? Em Contagem? Contagem. É o que há, né, Silvio? Ah. E hoje você, Silvio, foi até bom a gente falar aqui, porque hoje você tem dentro do mercado municipal uma loja espetacular, né? Também. Eu já pedi para você mandar o vídeo dela para ele rodar aqui. É legal. E lá você encontra o pão de queijo. Foi uma surpresa pra gente. A questão do turismo, sabe? Eu não sabia que o mercado municipal é um dos pontos turísticos mais visitados. Olha a quantidade de ônibus que para lá domingo. Eudeu, é incrível, né? Que o pessoal leva, por ter a marca Caldense, por ser de Poços de Caldas, quando é sexta-feira, quinta, sexta-feira, a gente tem que reforçar o estoque lá, porque o pessoal vai descobrir depois a qualidade do café depois que leva. Aí vem pela internet. A gente, em virtude do mercado, a gente até criou o clube de assinatura, começou a vender pela internet, criou uma situação em virtude do mercado, porque as pessoas levam. Mas como que eu consigo? Vocês têm loja? A gente não tinha. A partir do mercado, a gente criou o e-commerce, a loja virtual. Porque os turistas levam e eles querem fazer a recompra. Querem não tinha. Continuar mantendo a qualidade. E o mercado foi uma surpresa. O start da venda é a recompra A recompra. Então, a recompra originada pelo mercado municipal é incrível. E chega a ser 70%, 80% de quem leva, os turistas. Ô Silvio, forte. Os ônibus tem um roteiro que passa pelo mercado. Eu não sabia, tem. Eu sabia disso, que quando eu fui secretário de turismo, eu sabia disso. E o mercado é um dos melhores pontos turísticos no mundo inteiro, e aqui também não é diferente.
Eu queria que você falasse do azeite de abacate. Azeite de abacate é de um amigo nosso, é um produto mineiro, tá? Ele foi validado pela EPAMIG. E ele hoje, os elementos benéficos para a saúde, ele supera o azeite de oliva, tá? E é incrível. Você tem um azeite de abacate só no mercado ou ali no Café Beduíno também? No Café Beduíno também. Ele está lá também. Está lá também. Não tinha, mas o pessoal começou a... E o detalhe é questão do preço, viu? O importante é custo, aí eu entro um pouquinho na questão empresarial. Custo, volume e lucro. Você tem uma economia de escala, tem uma margem de escala. Você não, as pessoas hoje, elas querem ganhar muito. Você pega um café especial inferior ao nosso, em pontuação, em qualidade, ele é vendido por R$90, R$100 em qualquer supermercado. Nós mantivemos aquele padrão em torno de R$50, R$60, dependendo da peneira, e vende muito, porque aí a gente quebra aquela situação. O mais caro é o melhor, nem sempre é o melhor. O preço tem que ser justo, né? E o azeite de abacate, ele acompanha é um preço justo também. Então, o custo faz com que a pessoa tenha acesso a um bom produto, né? Beleza. Muito legal. Então, ó, essa loja do Café Caldense, do Pão de Queijo Xodó de Minas, como é que chama o teu azeite? Azeite de abacate, né? Azeite de abacate, que você vai encontrar também no mercado municipal. Quando chegar na entrada principal, acho que ali é a segunda ou terceira loja, né? Isso. Você já vê ali onde você vai encontrar todos esses produtos aí, né, Silvio? Eu quero aproveitar e falar da Marezine também, só lembrar você que a Marezine, ela faz o financiamento para você do seu imóvel, seja a casa, o barracão, o apartamento, seja o que for. De repente você precisa de um financiamento de 100% no financiamento, a Marezine faz um trabalho de banco a banco, de instituição a instituição, para chegar com você na melhor taxa, que vai refletir um juro mais baixo e, consequentemente, numa prestação baixa também. Então, quando precisar de dinheiro, você fala com a Marezine. Inclusive, um dinheiro mais curto, viu? Além do financiamento do seu imóvel, até do seu carro zero, você pode fazer um empréstimo no limite do seu cartão. Duas perguntas: qual é o limite do seu cartão e quanto você precisa? Esse dinheiro pode ir para a sua conta no máximo em 1 hora, tá? Então você pode procurar a Marezine quando precisar do financiamento, do refinanciamento. Se é dinheiro, é com a Marezine, tá? Na Minas Gerais, número 664, fica em frente à prefeitura. Para informações você pode ligar no 3721 9022. Lembrando que esse episódio com o Silvio José Ferreira, onde nós estamos falando aqui da impressão que o Silvio teve das eleições municipais em Poços de Caldas, desse ano de 2024. Além de estar em todas as plataformas do Café com Manteiga, você pode também assistir pela TV Poços, no sábado, às 23 horas e no domingo, aos domingos, às 17 horas e 30 minutos. Você vai assistir esse episódio e outros episódios que você queira, né, Edil? Exatamente. Eu convido vocês a assistirem em todas as plataformas, e essa entrevista vai mundo afora, né? Para o mundo inteiro, para o país inteiro, e para você que é pós-caldense, que se interessou pelas eleições, se interessou pela política, pela condução e pelo futuro da cidade. Lembrar das viagens do Edil por esse mundão aí, né, Edil? O Marquinhos me deu uma oportunidade turismo de falar do especial turismo. Se você quer acompanhar o Brasil e o mundo, conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, viaje conosco no especial turismo. O especial turismo é exibido pela TV Poços aos sábados às 20 horas, aos domingos às 15h30 e às quartas-feiras às 20 horas. E no especial turismo a gente se encontra, olha, aqui. Mandar colocar um parafuso para você aqui. Não, precisamos botar uma fita de face dupla aqui de baixo. E a pergunta para o Silvio. Qual era a pergunta do Silvio? Vamos voltar lá. A pergunta que eu fiz para o Silvio antes do intervalo é: o que agregou mais na campanha do Paulo Neis? Foi o apoio do prefeito ou foi o apoio do Romeu Zema, governador? Os dois ajudaram bastante, tá? Claro, né? O Romeu Zema, foi um governador reeleito, ele tem uma postura respeitável por não ser daquela classe política, né? E tem muitos problemas por isso, né?
por esse fato, mas essa credibilidade que ele passa ajuda. A aceitação do Sérgio é bastante, mas o posicionamento do Paulo Ney durante toda a campanha, a seriedade foi fundamental. Eu te diria até o seguinte, ele começou com 4, foi para 13, 16, ele foi crescendo, ele não teve uma queda. Certo? Aliás, no final, na reta final, ele subiu substancialmente, né? Nos 30 últimos dias aqui, ele começou a ter Ele inclinou a curva para cima, né? Em todos os bairros. Mas você concorda comigo, Silvio? Não estou induzindo a sua resposta de forma nenhuma, absolutamente. O apoio do Sérgio era previsto. O apoio do Zema foi no final da campanha. Então coincide com esse crescimento dele no final da campanha. Eu posso falar uma coisinha aqui? Claro, lógico. O apoio do Sérgio, porque o prefeito, o atual prefeito Sérgio Azevedo, ele fez um trabalho dentro de casa. Quer dizer, o apoio dele é um apoio bem próximo. Né? Então vamos dizer que seja um apoio da família. Né? O apoio do Romeu Zema é mais uma etiqueta. Olha com quem eu tô. Né? Tô forte, hein? Eu tô com o governador do estado. É mais ou menos por aí? Você acha que só com o apoio do Sérgio, esse apoio caseiro que o Sérgio deu, você acha que essa campanha seria vencedora da mesma forma? Ou pelo menos com a quantidade de voto que teve? Vamos falar em número. Deu um vetor fantástico. Ele venceria a eleição, mas não com 38%. Eu acho que sua resposta está perfeita. Então o apoio do Zema foi fundamental também. Acrescentou, mas ele venceria. Pela postura dele. Não com os 38. Não com os 38. Deu uma alavancagem. Então, eu fiz as perguntas justamente foi uma boa pergunta, Marcos. Para as pessoas saberem que mas bobagem, até parece que o governador do estado está preocupado com o Paulo Ney, ou com qualquer outro candidato que seja, não se dá mas interior. O governador apoiou poucos candidatos no estado. Isso é um fator importante, né, Silvio? Exatamente. Sim, mas o eleitor não sabe disso, viu? Sabe, porque o governador vem... É difícil, do Romeu Zema, é difícil, não é qualquer um. Você vai ver em todos, ele chegar e falar assim, eu apoio. O Romeu Zema, eu acho que se fosse, ele nem apoiaria, por mais... Aí é onde que eu falo para você, se o Marcelo Heitor tivesse com o Paulo Ney, talvez ele não desse esse apoio. É que o cara Por quê? Porque ele ia ver que o Marcelo, a regime são políticos. Ele tem, o Romeu Zema, ele tem uma das maiores dele é o seguinte, num determinado debate, ele disse o seguinte, olha gente, eu acho até muito engraçado, vocês já sentiram que um porco no chiqueiro não sente o cheiro do outro, né? Um gambá cheira o outro, né? Tem essa também. Então, aqui vocês todos são políticos e vocês têm um cheiro chiqueirões. Eu consigo sentir, mas vocês, entre vocês, não sentem. Ou seja, é uma boa comparação. Ele tem uma certa rejeição com o político. E para ele, independente dele estar certo ou errado, para ele dar o apoio, eu te diria, se ele tivesse um outro candidato junto com ele. Então a independência do Paulo Ney ganhou uma declaração dele. Essa declaração criou vetor. Você sabe muito bem, Silvio, que existe uma relação de proximidade entre a gente e o Romeu Zema, o governador. Inclusive você encontrou com ele dentro da minha sala lá na TV Porto. A relação, deixa eu te contar a história. Eu vou contar uma outra história. Eu vou te contar a história, então. É o seguinte, o Romeu Zema chegou em Poços de Caldas, ele foi visitar o prefeito não fechou as portas para ele na época, entendeu? Ninguém deu credibilidade, ele só teve uma pessoa que deu credibilidade e abriu as portas para ele e se tornou amigo, que foi o Udeu. Ele abriu a TV Poços para ele. Então, quando ele voltou inclusive com o Bilac Pinto aqui, né? Sim, e a primeira pessoa que ele procurou foi o Udeu. Então isso aí fica marcado. Então o Udeu, ele tem
criou um laço de amizade. Bem, Tá? Então é diferente. Ele é um. Desinteressado, né, Silvio? Você esteve lá comigo. Exato. Não, também assado. ele era um candidato Pré-candidato. pré-candidato medíocre, né? Porque na época, porque ninguém Bom, mas a Eu história postei uma dele- foto com o Romeu Zema, tá aqui. Eu mostro para vocês. Deu 200 mil visualizações. Deu 500, 400 e poucas rejeições. E deu mais de 20 mil. Eu vi essa lá. foto. Ou seja, ele tem aquelas pessoas que. Mas a aceitação desse rapaz é muito grande. De onde que. Aí vem. É uma outra coisa que influencia aqui, viu? Você, só para matar Não isso ser daí, político. O Paulo Ney, ele não é político. Ele vem de uma família. A mãe dele foi funcionária, servidora pública Sim. da Câmara. Tem um respeito muito grande. E ele nunca ocupou cargo. Então, é um cara jovem, não ocupou cargo. E teve um apoio de um cara que também que, como diz ele, político geralmente não cheira muito bem. Pois é, mas quem quer te fazer uma pergunta, mas eu vou só para a gente manter a mesma linha, Marquinhos, me perdoe, e me desculpe, mas o que acontece? Por que eu falei dessa proximidade com o Romeu Zema? Porque eu conversei com ele uma coisa um dia desse que eu achei interessante quando ele esteve aqui, e uma história assim a ser tida como referência. Ele estava conversando com um grupo de empresários, e ele contou a seguinte história, que eles têm um grupo lá de revenda da Eletrozema, né? Então, quer dizer, ele é um empresário, um grande empresário. E começou com o avô dele, depois passou para o pai, e ele me contou essa história. Eu tenho um livro dele que ele me deu sobre essa história, e ele falou pessoalmente sobre isso. Ele disse que quando ele era pequeno, o pai dele ficava no balcão atendendo os clientes. E ele ficava fazendo as coisas menos importantes no fundo da loja, separando porca e parafuso. Aí, depois que ele terminou essa palestra, eu falei para ele: ô governador, você quando era pequeno, você fazia as coisas menos importantes. Hoje você é o governador de Minas, você faz a coisa mais importante, que é dirigir o nosso estado. Então, quer dizer, ele mostrou a humildade da origem, da onde que ele veio, quando a Eletrozema não se chamava Eletrozema, chamava-se Loja Zema. Então, quer dizer, ele começou de baixo, entende o empresariado, entende essa forma de trabalhar do empresariado, e ele montou um governo, pelo menos a princípio, técnico. E isso é muito importante. Então, o apoio dele é importante por conta disso, por causa da idoneidade e isonomia com relação A história dele. a própria história dele, que se confunde com a história de muitos empresários, inclusive empresários aqui de Poços de Caldas, né, Silvio? Então, que esse exemplo do Zema seja tocado nos empresários. O que está acontecendo hoje? Vamos pegar aqui o sul de Minas. 9 municípios só teve um candidato, não teve concorrente. Cabo Verde é um deles. O Claudinho ganhou com 100%. Um voto. Um abraço pro Claudinho. Suficiente. O que está acontecendo? As pessoas de bem estão correndo da política. A política está afastando as pessoas de bem. E nós precisamos de pessoas de bem na política, né? Exatamente. Então isso aí incomoda muito. A política tem sido ocupada por pessoas polêmicas. Pois é, por isso que eu sou muito a favor de se fazer uma triagem para o cara que vai sair candidato a vereador, para o cara que vai sair candidato a prefeito, a deputado. Não é assim o cara chegar... Essa triagem ela é feita pelo voto. O voto é... Agora, o que acontece é o seguinte, nós teríamos que... Porque é difícil você falar que... Nós tivemos bons vereadores honestos, que às vezes não tinha não passou por uma peneira. Se passasse por uma peneira, de repente nem seria um bom administrador, que nós tivemos muitos. O que acontece é que nós tínhamos que mudar essa forma de se eleger. Se de repente você pega o Matheus Luiz, ele ficou de fora, quando outros candidatos com a votação muito menor entrou, e assim foi. Aí eu não estou falando, por exemplo, da Cacá, que ficou de fora com uma votação muito maior. De tantos outros aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos com votação maior do que o último colocado. Entendeu? Então nós deveríamos mudar. Então, não está numa situação dessa,
você não está dando voz à população. Porque a população, aí existe esqueletar de partido. Então vamos estudar melhor o que é um partido. Então, e esses partidos eles têm que ter seriedade. Eles não podem escolher na sociedade uma pessoa que tem 10 votos para ser candidato, só para preencher a chapa. Então, eu acho que o que deveria ter é pessoas que realmente... Aí, por exemplo, quem que fala que o Zé ou o João que teve 10 votos? Poxa vida, vem cá, vamos fazer uma entrevista. Qual que é o teu compromisso com a sociedade? Você vai representar? O que você tem? Agora, uma pessoa que tem... Sabe, igual a cidade aqui, teve uma polêmica danada aqui, eu tenho, aqui, cidade vizinha, não vou falar o nome, ele teve 2 votos, na família dele tem 6 pessoas, criou um problema de família, entendeu? Ele é solteiro, teve ficou de mal todo mundo também. Ele só teve o voto dele, agora ele não sabe se é do pai, da mãe ou do irmão. Agora, uma pessoa que tem 10 votos, a família dele deve ter mais que isso, os amigos, os vizinhos. Então, aí o que é? O problema não é dele. Coitado. O problema é de quem escolheu ele para ser candidato. Teve um candidato que estava xingando na internet, aí você viu, né? Ele teve 30 votos e falou assim, mas teve 40 pessoas chupando jabuticaba no meu pé aqui no fundo da... Se tinha mais de 40 pessoas chupando jabuticaba, por que eu só tive 30 votos? Exatamente. Então aí é a questão de cognição, né? As pessoas muitas vezes... E a cognição não é, às vezes, do eleitor. É a cognição, é você saber quem que está formando aquela chapa, qual que é a intenção. É a cabeça, corpo e rabo. Então, às vezes, a pessoa está montando aquela estrutura para ela. Tem uma pessoa aqui em Poste Caldas que criou um partido para ela e não conseguiu ser eleita. Entendeu? Mas criou essa estrutura. Mas só que numa situação dessa aí, ela levou um tanto de coitado aí na ilusão. Então, as pessoas... Aí tem que se falar mais de política, as pessoas teriam que participar. Um programa como esse que a gente está debatendo aqui seria mais para esclarecer. As pessoas tomar cuidado, não só de votar na pessoa, mas ver a aglomeração, o partido que ela está. O que levou ela a escolher aquela agremiação, né? Então as pessoas não veem isso. E o motivo pelo qual também ela... O que levou ela para a política? Qual que é a tua ansiedade, né? Projeto, né? Qual que é o teu projeto de vida para a política, para a tua cidade, para a tua comunidade? Porque o cara entra lá, o cara não sabe o que está fazendo lá, e deu. Você vê... Não, tem candidatos que não sabem a diferença entre o executivo e o legislativo. Não sabe. Você vê o cara que faz um programa, participa de um programa eleitoral aí no rádio, televisão, esse programa gratuito, você vê cada pataquada lá que você sabe, fica com dó ou com raiva. Isso não pode acontecer. Marquinhos, fala em programa, vambora. Ô, irmãozinho, nós ficamos muito satisfeitos de estar vindo aqui. Agora nós vamos comer pão de queijo. Claro, esse pão de queijo está aqui na nossa frente, a gente está falando aqui 1h30, Marquinhos. Estamos falando. Vamos aproveitar nosso tempo útil. Agradecer então a Marezine, né? Financiamento, refinanciamento. Muito obrigado por mais esse episódio. O Café Caldense, o pão de queijo Xodó de Minas e o Silvio José Ferreira, o Silvinho do Café Caldense, né, Silvinho? Obrigado. Silvinho, você ficou contente com o final das eleições? Ficou dentro do que você esperava? Só para a gente encerrar, para dizer que... Fiquei muito feliz. E outra coisa, eu não sou daquelas pessoas que faz por fazer, né? A gente sabe o que está fazendo. Por isso que nós te chamamos aqui hoje. E eu só digo o seguinte, uma continuidade do programa, o Deus falou uma coisa muito séria agora. As pessoas não sabem o que é executivo, legislativo e judiciário. Entendeu? Inclusive, eu estou escrevendo um livro, tá? Falando da revolução que precisa ser feita. Uhum. Hoje, com todo respeito ao judiciário, a inércia do poder legislativo está fazendo com que o judiciário tome decisões, e precisam ser tomadas, eles não são culpados disso, pela inércia dos políticos, eles estão tomando decisões ultra Constituição, ultra lei, porque eles chegam numa situação que, pela inércia de haver uma forma, porque o que é uma lei? Uma lei, a gente diz que uma lei só existe quando antecede um fato, uma vontade social. Uhum. Então existem vontades sociais, existem fatos que deveriam se tornar em leis, e essas leis são prerrogativas e obrigações do legislativo.
Quando não ocorrem essas leis, o judiciário ele tem que aplicar penas, ele tem que aplicar sentenças. Não existindo, ele acaba aplicando aquilo que está fora da lei. Aqui nós estamos no Brasil, nós temos esses 3 poderes. Por exemplo, na Inglaterra, você não tem uma coisa. O que ocorre lá, as sentenças são aplicadas pelos usos e costumes. Automaticamente os juízes eles podem aplicar a sentença pelos usos e costumes. Então é uma Constituição muito antiga, mas ela vai sendo atualizada pelos usos e costumes. E é o que eu falei. A lei só existe quando antecede uma vontade social. Essa vontade social, ela existe, ela não está sendo trabalhada, né? Então, o judiciário, e de certa forma, o judiciário ele está abarrotado de serviços. São milhares e milhares de processos que o juiz mal consegue trabalhar. Então, nós precisamos assimilar bem isso que o Deus falou, que as pessoas muitas vezes não sabem o que deve fazer o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, isso é uma lição de cidadania. Deveria ser bem aprofundada, para que a gente possa evoluir a sociedade. A sociedade só terá evolução quando tiver grandes homens. E o problema é que os grandes homens, os pensadores, estão fugindo da política com medo. Então, gostaria até que você, Marquinhos, fizesse sempre uma convocação das pessoas em serem mais cívicas, né? Que participasse realmente, ativamente, e não ficar só na ideologia e que não desse sua opinião. Não precisa ser um agente, mas tem que ser politizado. Politizado, pelo menos tem uma consciência, né? É isso, Marquinhos. O que acontece. Silvinho, muito obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui, batido esse papo com a gente, tá dizendo um pãozinho de queijo pra nós, coisa boa, né, Silvio? Tomara que nós possamos bater mais um papo quando pintar, né? E deu, fechou? Fechou. Aliás, fechou com chave de ouro com essas palavras do Silvio. Legal. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Silvio. Em nome do podcast Café com Manteiga, brilhantou demais o podcast e que essas palavras do Silvio sejam até guardadas, porque afinal de contas ele tem a ciência, a exatidão e principalmente aquela sensibilidade política, aquela nuance bem equilibrada, e é isso que eu admiro em você. Obrigado, Silvinho. Gente, muito obrigado, viu? Como dizia um amigo, ponto final de mais essa edição para voltar na próxima quinta-feira com mais um Café com Manteiga, viu? Fica em paz, vai na fé, nós estamos por aí. Até.